Oi, gente. Acho que todos nós já sabíamos que Ernesto de Araújo fazia parte do time dos alucinados do Bolsonaro, não é? Aquela galera que gosta muito de Olavo de Carvalho, que adora uma teoria da conspiração e que ciência para eles é assim um detalhe, né? Inconveniente, que de forma costumeira incomoda muito. Pois é, essa figura, né, que tem que ser chamado de chanceler porque é o ministro das Relações Exteriores, chega a doer um pouco dizer isso, né? Quando sai assim da boca, incomoda um pouco, né? Eu acho que, obviamente, que o pessoal do Itamaraty deve estar mais incomodado do que eu, mas enfim. Ele diz que o mundo enfrenta o comunavírus. Você ouviu certo, ele disse que o mundo enfrenta o comunavírus. É um novo tipo de vírus que é comunista. Olha, e já tem uma notícia aqui no Poder 360 que tem um deputado que pretende pedir o impeachment de Ernesto Araújo e vem outras pessoas também vão pedir o impeachment do Ernesto Araújo porque o Ernesto Araújo é isso aí. Isso não me surpreende nem um pouco, porque Ernesto Araújo foi aquele que disse que aquecimento global era uma trama marxista. Ele tem uma coisa assim com o marxismo, o comunismo, assim, bem, né? Assim, tudo que incomoda ele joga... Esse pensamento binário, maniqueísta, é bastante infantil, né? É bem comum em pessoas que não superaram a fase da infância e veem tudo como bem, mal e tal. E vocês já devem ter visto pessoas assim em sua própria vida, né? Que não são capazes de ver nuances e que acreditam com a maior facilidade em coisas sem nenhuma evidência, né? Mas vamos falar sobre isso, né? O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou um texto em seu blog na madrugada da quarta-feira, afirmando que o mundo enfrenta o comunavírus, porque a pandemia do novo coronavírus fez despertar novamente para o pesadelo comunista. Ele deve acordar suando várias vezes durante a noite, né? Citando um livro publicado na Itália, O Vírus, de Slavoj Žižek, Araújo diz que o globalismo substitui o socialismo como estágio preparatório ao comunismo. Gosta muito dos ismos envolvendo isso, né? A pandemia do coronavírus representa para ele uma imensa oportunidade de construir uma ordem mundial sem nações e sem liberdade. É um delírio. É um delírio. As nações nacionais estão cada vez mais fortes. Vamos lá. Em um longo texto, o chanceler pega trechos que lhe interessam do livreto e faz comentários, aproveitando para fazer críticas à Organização Mundial da Saúde. Segundo ele, usando tudo em nome da solidariedade, um vírus ideológico contaminará o mundo e permitirá construir o comunismo de forma inesperada. Olha só, não escapa a Zizek naturalmente o valor que tem a Organização Mundial de Saúde nesse momento para a causa da desnacionalização, um dos pressupostos do comunismo. Transferir poderes nacionais à OMS sob o pretexto jamais comprovado de que um organismo internacional descentralizado é mais eficiente para lidar com os problemas dos países agindo individualmente é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Escreve ainda ao citar um trecho do livro em que o autor destaca a posição da OMS em meio à pandemia. Com uma crítica indireta à China, diz ainda que o autor mostra que seu mundo dos sonhos é o Wuhan quarentemada. No pensamento de Zizek, à custa da destruição dos empregos que permitem a sobrevivência digna e minimamente autônoma de milhões e milhões de pessoas ao preço do desmantelamento de sua liberdade e de seu sustento, se atinge um mundo em paz consigo mesmo. O Wuhan é considerado o marco zero da pandemia do novo coronavírus. A Providência registrou 68 mil casos com 4 mil mortes, né? 4.500 mortes. O texto ainda cita o nazismo e faz críticas ao que chama de politicamente correto. Até o momento, de acordo com o Centro Universitário Johns Hopkins, e aí vem dados do coronavírus, né? E aí tem informações, olha só, né? Que o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, o deputado Fausto Pinato, do PP, pretende pedir o impeachment do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ainda não decidiu, porém, quando fará isso. Pinato diz considerar um ataque à China no texto
que fala do coronavírus e tudo mais. Bem, vamos por partes, né? Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, sabe quem é o principal financiador? Os Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde passa longe, bem longe, de ser um órgão de uma esquerda internacional. E a Organização Mundial de Saúde está defendendo, em relação ao Covid-19, medidas que visam simplesmente proteger a vida das pessoas. Só isso. Viu, Ernesto de Araújo? Quando a Organização Mundial de Saúde mostra dados que evidenciam que os sistemas universais são melhores para cuidar das pessoas, não é porque ela esteja envolvida em uma agenda internacional de globalismo, não. É porque existem cientistas trabalhando para a Organização Mundial de Saúde que comparam dados científicos. Eles podem ser dados que são inconvenientes para a sua ideologia, mas ainda assim são dados científicos que estão disponíveis para o grande público e que são objeto de pesquisa científica em todo o planeta. E esses dados demonstram o seguinte: sistemas universais de saúde, como o francês, como o canadense, em países capitalistas, não são países socialistas. São países que têm um estado de bem-estar social, são países que foram governados por partidos social-democratas, partidos socialistas, mas partidos socialistas que não realizaram uma ruptura com o capitalismo. São partidos socialistas que realizaram o quê? A construção de um estado de bem-estar social. Esses são os países que têm os sistemas de saúde melhores. Canadá, França, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Alemanha, entre outros. Já os Estados Unidos, embora seja o principal financiador da Organização Mundial de Saúde, tem um dos piores sistemas de saúde entre os países desenvolvidos. Aliás, é o pior sistema de saúde entre os países desenvolvidos. Pior, por exemplo, do que o da Irlanda do Norte. Pior do que o de Portugal ou da Espanha. Então, ele achar que isso daí é uma espécie de cavalo de Troia para a construção do comunismo internacional mostra não só uma pessoa completamente paranoica e um conspiracionista num cargo de poder. Mostra uma pessoa avessa a estudo, avessa ao conhecimento. A esquerda, a extrema esquerda comunista stalinista, que é aquele que está querendo criticar, ela está reduzida hoje no mundo a pouquíssimos países enfraquecidos economicamente. E mesmo nesses países já existe um processo de abertura lento acontecendo, que é o caso de Cuba. Já no resto do mundo, o pouco que existe de esquerda e não é dominante são forças ou social-democratas, ou trabalhistas, ou socialistas democratas, ou anarco-socialistas, que estão tentando alguma coisa no caminho do progressista, ou seja, fortalecimento da classe trabalhadora e fortalecimento dos direitos sociais, tributação mais progressiva e proteger questões ambientais e minorias historicamente oprimidas. É isso aí. Essa é a agenda desse pessoal. Não é filme de terror, não. Não é não é da Guerra Fria. Não tem nada a ver com Stalin, esse pessoal. Achar que tem é uma demonstração de ou insanidade ou muito desconhecimento combinado com conspiracionismo, ou um pensamento, enfim, dualista, assim, um pensamento que só vê o bem e o mal, enfim, um pensamento que divide o mundo dessa forma e que coloca nos seus oponentes um mal criado, um espantalho criado pela própria cabeça. Que é isso que faz o Ernesto de Araújo, né? Ele, infelizmente, não é único no governo Bolsonaro que pensa assim. Existem vários. Mas ele é a figura, talvez, dos ministros,
o mais proeminentemente alucinado em sua defesa de teorias conspiratórias. E ele escolheu o momento de uma pandemia mundial para atacar a China e para revelar esse pensamento absolutamente delirante. A China, que é um outro país que está passando por um processo lento de se tornar um país de capitalismo de Estado. Ele era, no início, tinha algumas políticas de inspiração socialista, eu diria, e passou por um processo de abertura e tudo mais. O problema da China é que não está se tornando um país ainda amplamente democrático. Essa é uma crítica legítima ao regime chinês. Mas não é exatamente esse momento que você precisa da ajuda da China que você deveria fazer esse tipo de crítica. Isso não é ser diplomata. Ter que estar dizendo o óbvio para alguém que ocupa o cargo de ministro das Relações Exteriores é bem deprimente, para dizer o mínimo. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.